Olá! Sejam bem-vindos ao trabalho da turma 3 de Bioquímica, onde iremos falar de fenilcetonúria. O nosso grupo é composto pelo Davi, pela Fernanda, pelo Kennedy, pela Sofia e por mim, Taine. Mas, antes de falar de suas características, vamos entender do que se trata. A fenilcetonúria é uma doença genética hereditária causada por uma mutação no gene que codifica a enzima fenilalanina hidroxilase, que é responsável por converter a fenilalanina em tirosina. Na sua ausência ou deficiência, gera um acúmulo de fenilalanina e pode causar danos neurológicos. A fenilcetonúria, também conhecida como PKU, ela é uma doença metabólica hereditária causada pela deficiência da enzima dihidrobiopterina redutase e 6-pirruvoil-tetrahidropterina sintase. A doença ela vai apresentar na sua abordagem clínica altos níveis de fenilalanina, pois não vai existir a enzima responsável por degradar essa substância e converter ela em tirosina. Essa condição acaba resultando então em um acúmulo tóxico da fenilalanina no organismo, podendo levar a danos neurológicos e deficiência intelectual se não tratada. Além de, claro, um odor desagradável na pele, no cabelo, na urina, uma hipopigmentação da pele, problemas na síntese de melanina também. E, em caso dos bebês, acontece um bebê com desenvolvimento desregulado e um possível futuro retardo mental. Agora, aproveitando para fazer a definição de alguns termos, que não ficarem muito claros nos últimos slides, a hipopigmentação, ela vai ser caracterizada pela redução da pigmentação da pele, cabelos e olhos, muito comum em pacientes com a PKU, a fenilcetonúria, devido, claro, à diminuição da produção de melanina, utilizando a tirosina como precursor, que vem da quebra da fenilalanina. Então, como a fenilalanina não está sendo quebrada, não está acontecendo a produção de tirosina e, portanto, diminuindo a produção de melanina. A tetrahidrobiopterina é um cofator essencial para o funcionamento das enzimas, tais quais a que a doença tem como deficiência, e a deficiência desse cofator também pode causar quadros semelhantes à PKU, porque, claro, não tem enzima funcionando, mas para a enzima funcionar tem que ter a enzima e o cofator para poder se aderir à fenilalanina e romper ela, sintetizar. E isso. E, claro, a doença, a fenilcetonúria é essa doença genética que é até autossômica recessiva, então os dois pais têm que ser portadores do gene com mutação. E ela é, claro, como dito antes, caracterizada pela incapacidade de metabolizar a fenilalanina. Então, no paciente que for detectado os sintomas dessa doença por meio do teste do pezinho, é importante a intervenção precoce para conseguir prevenir as complicações dessa doença. A fenilcetonúria é uma doença diagnosticável ainda no período neonatal através de testes laboratoriais e genéticos, mas também pode ser diagnosticada no período pós-natal através do teste do pezinho. A fenilcetonúria ela vai ocorrer por altas concentrações de fenilpiruvato no sangue. Esse fenilpiruvato vai ser gerado por uma hiperfenilaninemia, que vão ser em níveis acima de 120 micromol por litro de fenilalanina. Essa fenilalanina ela vai ser transaminada em fenilpiruvato, que vai ser diagnosticado na urina através das suas altas concentrações. Mas a gente precisa entender o porquê que a fenilalanina não consegue seguir a sua via metabólica normal. Primeiro, o padrão é que a fenilalanina fosse convertida em tirosina pela enzima fenilalanina hidroxilase. Acontece que na fenilcetonúria, a fenilalanina ela não vai ser convertida para tirosina porque há um problema na questão enzimática. Primeiro, a fenilalanina deveria ser convertida em tirosina e essa ação ocorreria pela catálise da enzima fenilalanina hidroxilase. Mas a fenilalanina hidroxilase ela requer oxigênio molecular, que seria retirado da tetrahidrobiopterina. Só que para esse oxigênio ser retirado, ele precisaria da enzima dihidrobiopterina redutase, que precisaria também do NADH.
Mas acontece que há um defeito genético que faz com que haja um enovelamento errado dessa enzima e não aconteça essa retirada dos oxigênios que a fenilalanina hidroxilase precisa para reduzir a fenilalanina à tirosina. A transaminação da fenilalanina é uma reação bioquímica que vai envolver a transferência de um grupo amino da fenilalanina para um cetoácido, que vai formar um aminoácido e um novo cetoácido. Esse processo vai ser catalisado por enzimas chamadas transaminases ou aminotransferases, que vão utilizar o PLP, ou piridoxalfosfato, que é uma forma ativa da vitamina B6. Então, a B6 vai ser o principal cofator dessa reação. E no caso específico da fenilalanina, como visto na imagem, o produto mais comum da transaminação vai ser o fenilpiruvato, que é um intermediário importante em diversas vias metabólicas. Esse mecanismo é crucial no metabolismo de aminoácidos, afinal, vai permitir a interconversão entre diferentes aminoácidos e cetoácidos, mantendo o equilíbrio nitrogenado no organismo e contribuindo para a síntese ou degradação de compostos essenciais. Além disso, disfunções nesse processo podem levar ao acúmulo de metabólicos tóxicos, tais quais observados em distúrbios metabólicos como a fenilcetonúria. A tirosina, derivada da hidroxilação da fenilalanina, vai possuir diversos destinos metabólicos, tornando-a um aminoácido essencial para a síntese de moléculas importantíssimas. Então, por exemplo, no fígado, ela vai ser degradada através da via de transaminação, formando o ácido p-hidroxifenilpirúvico, que posteriormente vai entrar no ciclo do ácido cítrico para a produção de energia. Além disso, a tirosina também pode ser precursora de catecolaminas, dopamina, noradrenalina e adrenalina, que são fundamentais para funções neurológicas e endócrinas, sendo sintetizadas principalmente nas glândulas suprarrenais e no sistema nervoso. Além disso, a tirosina vai contribuir para a produção de melanina, como a gente viu, então, na fenilcetonúria, por causa da falta da síntese da degradação da melanina, a tirosina não vai conseguir produzir melanina, causando a hipopigmentação da pele. E a melanina, um pigmento pela tirosinase. Então, como não vai ter tirosina, tirosinase não vai agir e não vai acontecer a produção correta de melanina. Então, além disso, outra via importante para a tirosina é a conversão dela em hormônios tireoidianos, então T3 e T4, essenciais para o metabolismo e a regulação energética, próprio do contexto da glândula tireoide. As disfunções nessas vias podem levar a doenças como albinismo, pela falta da ação da melanina, com a deficiência da tirosinase, ou outros distúrbios neurológicos relacionados à síntese de neurotransmissores. A hidroxilação da tirosina é uma reação muito sensível a mudanças na dihidropterina, redutase, que é uma enzima muito importante, ou também na via de síntese da própria biopterina. Além disso, ela gera dihidroxifenilalanina, que é mais conhecido como DOPA. A tirosina também ela é um precursor da melanina e melanócitos, e isso ocorre em duas etapas, sendo a DOPA, que é a dihidroxifenilalanina, um produto intermediário. Como que ocorre essa conversão da tirosina em dopamina? Sendo essa muito importante por causa do albinismo, a gente vai entender um pouco melhor agora. Quando eu converto tirosina em L-dopa, eu uso a enzima tirosinase. Essa enzima ela é dependente de cátion de cobre em melanócitos, então eu preciso ter o cobre como um cofator enzimático, para poder formar a L-dopa e assim acontecer uma reação de desidratação através da enzima tirosinase e formar dopaquinona, A falta da tirosina dá origem ao albinismo clássico, pois a fenilalanina é o inibidor competitivo da tirosina pela tirosinase. Na imagem, podemos ver a conversão da tirosina em dopamina, enzima dependente de dicátion de cobre em melanócitos. O excesso de fenilalanina inibe a tirosinase e a formação de melanina, ocorrendo a hipopigmentação da pele e cabelos. Isso ocorre devido à falta da atividade fenilalanina hidroxilase, o que gera um aumento da transaminação do alfa-cetoácido. E aqui estão as nossas referências.